Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia, que é o professor Mike Malcher, e o tema de hoje traz um dos principais sociólogos, um dos principais pensadores da sociologia clássica, o alemão Max Weber. Antes de entrar nas suas teorias propriamente dito, é importante conhecer um pouquinho do autor. Quem era Max Weber? Max Weber nasceu em 1864 a 1920, já no século XX, foi um importante sociólogo e destacado economista alemão. Suas grandes obras são A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e Economia e Sociedade. Ele dedicou sua vida ao trabalho acadêmico, escrevendo sobre assuntos variados como o espírito do capitalismo. Aliás, o capitalismo foi um dos temas que ele mais se debruçou e estudou, e também as religiões chinesas. Max Weber nasceu em Erfurt, Turíngia, na Alemanha, no dia 21 de abril de 1864. Ele é filho de um jurista e político, formou-se em Direito, aliás, ele entrou na Faculdade de Direito ainda muito jovem, aos 16 anos, e doutorou-se em Economia e abarcou desenvolvimento, economia e acabou desenvolvendo obras sobre a sociologia. Então aqui nós temos uma foto de Max Weber e seus irmãos. A partir de 1893, lecionou em diversas universidades da Alemanha. Entre 1898 e 1906, ficou afastado do magistério em consequência de crises depressivas. Max Weber sofreu com questões financeiras na sua família e teve crise depressiva, e isso acabou lhe afastando um pouco do cenário, vamos dizer assim, intelectual. Então, nesse período, realizou diversas viagens e dedicou-se ao trabalho acadêmico, à produção dos seus artigos e livros. O pensador é considerado um dos clássicos da sociologia, como eu falei anteriormente, por ter fundado um método de análise sociológica de extrema importância. Esse método de análise sociológica ele se assemelha ao que nós vimos de Emile Durkheim, a importância desse afastamento e da neutralidade na análise científica, e também utilizando métodos que são semelhantes à pesquisa científica. Então, para o desenvolvimento da sociologia enquanto ciência, é uma ciência autônoma e bem fundamentada. Sua carreira intelectual foi impulsionada pelo estudo do capitalismo, como falei anteriormente. Durante a vida de Weber, publicou 3 livros. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é o livro mais difundido do autor. Então, nessa obra, Weber analisou a construção da sociedade protestante, calvinista e luteranas, mostrando como a moral religiosa dessas pessoas permitiu o sucesso financeiro das sociedades. Então, nessa sua obra, ele teve a preocupação de analisar a influência dessas novas religiões, depois da Reforma Protestante, que foram o calvinismo e o luteranismo, e a ética moral, o desenvolvimento, o comportamento voltada para o trabalho e para o desenvolvimento do capital. Ele pôde mostrar, por meio da sua obra, da sua tese, de que esse tipo de comportamento desses grupos religiosos aqui foram extremamente importantes para o desenvolvimento do capitalismo, tal como ele é hoje. Então, em 1910, Weber publicou Economia e Sociedade, e em 1917, A Ciência como Vocação. Após sua morte, é que outras suas obras foram publicadas, graças à sua esposa, sua companheira, que também era uma intelectual, a Marianne Weber. Ela era intelectual alemã que foi casada com Weber. O conceito de ação social de Max Weber. Agora sim vamos entrar propriamente dito na sua teoria, e é muito importante para você, estudante de ensino médio, entender esse conceito. Quando se fala em Max Weber, a primeira coisa que se deve vir à cabeça é a sua ideia de ação social, levando em consideração que você pode também ter a preocupação de diferenciar entre ação social e fato social. Não pode confundir fato social com ação social, porque fato social é a teoria de Emile Durkheim. Já a ação social é a análise científica de Max Weber, que existe uma diferença muito grande. Então vamos perceber. Então o conceito de ação social é de extrema importância para a formação da sociologia weberiana.
e para a sociologia em geral. Para Weber, o sociólogo deve nutrir-se de uma neutralidade, é muito importante isso aqui. Na maioria dos vídeos que eu trato sobre pensadores, é muito relevante não somente para entender a ciência social como em si, mas para a nossa própria vida. Toda vez que você vai analisar um fato, um ocorrido, uma matéria, qualquer tipo de teoria, é necessário neutralidade e evitar aquela ideia de impor as suas emoções, dentro de um fato a ser analisado. Então, abre-se aspa, deve-se levantar em questão a importância de sempre mais razão e menos emoção, fecha aspa. Então, esse discurso de neutralidade é extremamente importante em relação ao objeto de estudo. Então, o desenvolvimento da teoria weberiana é o contrário do método proposto por Émile Durkheim. Émile Durkheim ele acreditava de que todos os elementos de uma sociedade possuem uma função e existe uma coerção social. Lembra disso? Coerção social, aquilo que está fora do indivíduo, que exerce uma força sobre o comportamento do indivíduo. Então, para Durkheim, o sociólogo deve observar a sociedade em busca do quê? Dos fatos sociais. Friso nisso aqui, que são generalizados, acontecem em todas as sociedades, em uma sociedade sendo coercitivos e impostos sobre os sujeitos, ou seja, o sujeito ele é fruto da construção social. Exato. Já para Weber, quem vai fazer direito, é muito importante entender isso aqui. Para Weber não existem fatos sociais, mas sim resultado das ações sociais dos seres humanos. Então, Weber, ao contrário de Durkheim, ele traz a responsabilidade dos acontecimentos sociais para quem? Para os indivíduos, ou seja, ele percebe a importância da individualidade. Então, todas as ações que o indivíduo acaba tomando como princípio, essas ações acabam trazendo certa responsabilidade. Então, quem é responsável pelas ações não é a sociedade, não é uma construção social, mas sim esse próprio indivíduo. Então, vamos lá. As ações sociais são individuais e temporárias, então elas não ficam se estendendo para sempre. Existem consequências, mas essas ações acabam sofrendo mudança. Então, o sociólogo deve observá-las com base em uma metodologia e, assim, organizá-las e classificá-las, devido à multiplicidade de ações sociais possíveis, considerando que cada sujeito pode agir de diferentes maneiras. É necessário adotar um padrão, então, quer dizer, como os indivíduos agem de forma diferenciadas, ele acredita que para uma análise científica existe um padrão dentro do comportamento social de cada indivíduo. Então, esse padrão foi chamado de verbo de quê? De tipo ideal. Lembra, tipo ideal é o padrão de comportamento e ações individuais que são semelhantes na maioria dos indivíduos, não importa a sociedade. Então, esse padrão de correção está localizado no que Weber chamou de tipos ideais, que são balizas para estabelecer-se qualquer comportamento padrão. Então, existe um comportamento padrão, existem elementos que compõem esse comportamento. Como ideias, esses tipos são perfeitos e imutáveis, não existindo na prática, Você não consegue visualizar casos isolados, mas ele existe como ações perfeitas. Então, nisso se encontram as ações que podem afastar-se ou aproximar-se dos tipos ideais. Vamos ver que tipos ideais são esses, Então, Weber separou e classificou as ações sociais em 4 tipos, 4 tipos ideais, que são eles. Primeiro, a ação social racional com relação a fins. Relação a fins de interesse. Então, é calculada racionalmente, visando atingir alguma finalidade. É todas as ações individuais que pretendem atingir uma finalidade. Agora eu pergunto para que você possa entender melhor esse conceito de ação social por relação a fim. Você conhece alguém que age, toma alguma atitude para atingir algum objetivo? Provavelmente sim, quem sabe você mesmo, Então, você acha que isso acontece somente com uma única pessoa ou com você? Obviamente não. Então, para Max Weber, isso é um padrão de comportamento de várias pessoas. Como exemplo, o casamento. O casamento é uma ação social com relação a fim, com interesse, que é um exemplo levantado por Weber, pois há nele a finalidade de construção de quê?
familiar. Então, quando as pessoas se casam, a relação é a fim de interesse de quê? Com o objetivo de construir uma família. E a união matrimonial é a ação tomada para atingir esse fim. Vamos citar outros exemplos mais próximos da nossa realidade. Coloquei aqui a imagem de um estudante que vai atravessando etapas até atingir o seu objetivo final. Então é aquele aluno que estuda para o quê? Passar de ano. Quem não conhece alguém que tem a preocupação apenas de passar de ano em vez de produzir o conhecimento por si só? Mesmo porque o modelo educacional ele acaba te induzindo a esse tipo de comportamento. Te preocupa para estudar e passar de ano para atingir um objetivo. Tem outro comportamento muito comum também, que é ficar comportadinho. A criança fica comportada para o quê? Ganhar algum prêmio, ou algum alimento, ou dinheiro, qualquer coisa que vá trazer uma satisfação. Então ela age por interesse, para atingir algum objetivo. E eu também coloco aqui como exemplo, aliás, isso aqui é um filme, para quem tiver interesse de dar muita risada, que é um filme bastante engraçado, mas também traz uma crítica, uma crítica social, que é o Candidato Honesto. O Candidato Honesto, nesse caso aqui, no filme, ele não consegue mentir, então isso aí traz aquela ideia de um candidato, que para atingir o seu fim, que é ser eleito, ele acaba fazendo muitas promessas em cima de promessas, só com o interesse de atingir um determinado fim. Próximo slide. Ação social e relação com valores. Ele não visa uma finalidade fora da própria ação, mas sim a correção moral da própria ação. Como exemplo, podemos citar certos princípios considerados como valores morais honestos, como, por exemplo, não roubar. Então, esse tipo de relação por valores, ele tem relação com a questão moral dos seus princípios. Como exemplo aqui, não furtarás, é um princípio moral religioso cristão, que está aqui no Êxodo e tal, por exemplo, é um tipo de ação que você não vai tomar porque possui princípios e valores. Muitas pessoas possuem esse mesmo tipo de comportamento. Próximo. Então, por final, nós temos aqui outro tipo de ação social padronizada, que é a ação social tradicional, também é um tipo ideal, não é racional. Nesse tipo de ação, o agente apenas executa ações impostas pelo quê? Pela tradição. Então, age tradicionalmente, como diz aqui o próprio nome. Como exemplo, nós temos aqui uma tradição chinesa, que aqui é conhecido como pés de lótus, que é uma tradição que é muito interessante para os homens dessa época. Hoje ainda tem representatividade, mas perdeu força na China. Quanto menor for o sapato, mais atraente, mais significante é a mulher. Então tinha-se essa, vamos colocar em aspas aqui, a tortura de ter que usar isso aqui para cumprir o quê? Um raciocínio tradicional. E temos aqui, por final, a ação social afetiva. Como o próprio nome já diz, é guiada pelos sentimentos pessoais e afetivos, não sendo, portanto, racional. Aí coloquei aqui com brincadeira, sem noção, ou seja, aquele indivíduo que age por impulso, age sem pensar, ele acaba fazendo relações de amizades por interesses afetivos, porque tem familiaridade com a pessoa, ou acaba agindo mesmo por emoção, independente do tipo de evento que esteja ocorrendo. Então são estes os exemplos de tipos ideais que são desenvolvidos por Max Weber, que são comportamentos individuais, mas que acabam se padronizando dentro de uma sociedade. Então, gente, por enquanto vamos ficar por aqui, vamos conhecer na próxima aula um pouco mais sobre Max Weber, então até a próxima.